Já abra a sua Bíblia comigo, Evangelho de João, capítulo 9, versículos de número 1 ao 3. Nós vamos ler alguns versículos alternados, nós vamos ler do versículo 1 ao 3, depois nós vamos ler do 7 ao 11, depois nós vamos ler do 35 ao 38, amém? O tema da nossa mensagem, o tema que eu quero compartilhar com os amados hoje, é caminhando em direção ao propósito de Deus, amém? Caminhando em direção ao propósito de Deus. Amados, qual é o propósito de Deus? Muitas vezes, amados, a palavra propósito é uma palavra que está em alta nos dias de hoje, né? Muito se fala de propósito, né? Muitas pessoas falam, só chega no propósito quem passa pelo processo, né? Aquelas coisas básicas, modismos, né? São as frases modistas, né, que existem. E de tempo em tempo, vai surgindo uma nova frase, né? Mas na verdade, amados, o que é o propósito? Essa é a questão. Muitos de nós pensamos que propósito é aquilo que Deus vai realizar em mim, ou tem a ver alguma coisa comigo necessariamente. Amados, primeira coisa que eu quero que você entenda, nós não somos o alvo, amém? Só quem tem coragem, levante a mão e diga assim, eu não sou o alvo. Diga, eu não sou o centro. Amém, queridos? Nós não somos. A Bíblia, ela não fala de nós, ela aponta para um propósito. E esse propósito, de acordo com a própria Bíblia, é o propósito eterno de Deus. Efésios capítulo 1 diz que Deus estabeleceu o propósito eterno. Qual é o propósito eterno? Fazer convergir em Cristo todas as coisas que há no céu e na terra. Tanto é que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, revela a pessoa de Jesus Cristo. E agora quando nós falamos qual é o propósito? Qual é o propósito, amados? O propósito é fazer com que minha vida se encontre em Cristo Jesus. Vou repetir. Qual é o propósito? Não tem a ver com você, querido. E a promessa? A promessa tem que ter. Amados, toda promessa de Deus, ela precisa apontar para um propósito. Um único propósito. Por isso que o tema da mensagem não está no plural, propósitos. Está propósito. Porque tudo tem que apontar para um único destino. Tudo tem que apontar para um único alvo. Tudo tem que apontar para um único objetivo. E nós não somos o objetivo. Tudo que Deus realiza, amados, por nós, e até mesmo através de nós devemos glorificá-lo, porque tudo vem dele. Por exemplo, se Deus fizer algo por você, é porque Ele está atraindo você. Amém ou não amém? Por que Deus ele faz milagres na tua vida? Porque você merece? Não, querido, não existe nada por merecimento, tudo é graça, amém? É favor imerecido. Então, amados, nós não temos absolutamente nada. Tudo que Deus realizar, primeiro, por nós. Quando Deus faz um milagre, quando Deus ele faz algo tremendo, quando Deus realiza alguma coisa, Ele não está fazendo para que aquilo tenha qualquer conotação de que nós somos importantes. Não. Eu costumo dizer que bênçãos, escute isso, amados. Bênçãos, as coisas que as mãos de Deus operam ao nosso favor, são um meio pelos quais Deus nos atrai. Você pode perceber que Jesus ele começou a ter uma grande multidão caminhando junto com Ele, por causa dos milagres que Ele realizava. E qual é o problema? O problema é que nós enfatizamos no milagre. O problema é que nós focamos na obra e não na pessoa. E eu vim aqui nessa noite dizer para você que você precisa tirar o foco da obra e colocar o foco no sábio construtor, naquele que realiza a obra, porque aquele que realiza a obra é mais poderoso do que a obra, aquele que realiza o milagre é mais poderoso que o milagre, aquele que realiza todas as coisas é mais poderoso do que qualquer outra coisa que possa existir. Ele é o alvo. Então, quando nós falamos de caminhar para o propósito,
Nós estamos dizendo, nós vamos caminhar para que a nossa vida convirja em Cristo, se encontre em Cristo. Nada deve parar em nós, querido, quem está me entendendo? Nada para em nós, tudo converge em Cristo. Nada para em nós, tudo converge em Cristo. Nada para em nós, tudo converge em Cristo. Amém? Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3, depois 7 e 11, depois 35 ao 38. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Ao caminhar Jesus viu um cego de nascença, e seus discípulos lhes perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus lhe respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Agora vá para o versículo de número 7. E ordenou ao homem: vai, lava-te no tanque de Shalia, ou aqui Siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Agora, continuando. Portanto, os vizinhos e aqueles que o conheciam como cego diziam: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam: é ele mesmo. Outros comentavam: apenas se parece com ele. Ele mesmo, entretanto, assegurava-lhes: sou eu o homem. Por esse motivo indagaram-lhe: como te foram abertos os olhos? Ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, ungiu meus olhos e disse-me: vai, lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei-me e recebi a visão. Agora vá para o versículo 35, nós vamos ler o versículo 38. Jesus ouviu que o haviam expulsado, e quando o encontrou, lhe disse: acreditas tu no Filho de Deus? O homem respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu possa nele crer? E Jesus lhe assegurou: tu o estás vendo, é este que te fala. Então declarou o homem: Senhor, eu creio. E prostrando-se diante de Jesus, o adorou. Minha oração é para que o Espírito Santo ministre ao teu espírito, ao teu coração, que ele lhe dê espírito de sabedoria e de revelação na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e que as mãos do Senhor possa conduzir a tua mente e a tua visão a todo o propósito que ele estabeleceu, em nome de Jesus. Amados, esse texto ele é bastante conhecido, não é? Muitos de nós já conhecemos a história do cego de Jerusalém. Esse não tem nada a ver com o cego Bartimeu, amém? Que estava no caminho de Jericó. Este homem, como muitos outros deficientes, como muitas outras pessoas que tinham algum tipo de enfermidade, ficavam normalmente às portas do templo. Tanto é que isso é fato que você vai encontrar lá em Atos capítulo 3, quando Pedro e João estavam entrando no templo, né? Estavam entrando da porta formosa, a porta do templo, e ali também tinha um homem coxo, né? Era muito comum as pessoas mendigarem. Por quê? Porque era comum do judeu praticar o tzedaká. O que é o tzedaká? É obras de justiça, amém? Nós entendemos, a tradução para o português traduziu como esmola, né? E nós entendemos, esmola no sentido bíblico não tem nada a ver com o que nós praticamos. Por isso que é melhor você não fazer, amém? Porque nós pegamos lá e vamos lá e damos a moedinha que sobra e tal. Não, o tzedaká é obra de justiça. O que a pessoa come, eu também vou comer. O que a pessoa, né, o que eu desfruto, a pessoa também vai desfrutar. Isso é obra de justiça, isso é o padrão bíblico, amém? Isso é o padrão bíblico.
Então, queridos, era comum ter enfermos às portas da entrada do templo. E este era mais um, que provavelmente estava às entradas do templo, quando ele encontra-se com Jesus. Ou melhor, Jesus encontrou ele. E a Bíblia diz que Jesus, olhando para ele, os discípulos, como era comum as pessoas perguntarem, olhou para Jesus e falou: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi o pai dele? Foram os pais ou foi ele? Isso era comum as pessoas saberem, porque era, aliás, por causa das maldições hereditárias existentes, é muito comum, queridos, acontecer de, infelizmente, muitas coisas acontecerem conosco devido a pecados. Isso não significa, já que eu entrei nesse assunto, deixa eu explicar com mais propriedade. Amados, isso não significa que é punição, amém? Amém ou não amém? Deus não vai punir o pecado dos pais nos filhos, isso é antibíblico. Se você quiser entender isso, Ezequiel capítulo 18 deixa muito claro isso. Tá? Quem peca, esse morre. Aquele que pecar, a alma que pecar, essa morrerá. Mas nós estamos falando de heranças. Amém, queridos? E aqui Jesus ele deixa bem claro que a vida desse homem não estava relacionada à herança. Amém ou não amém? Não estava relacionada à herança, porque a pergunta para Jesus foi: quem pecou? Quem pecou, João? Quem pecou? Foi ele ou foi o pai? Porque tudo o que acontecia se atribuía a pecado, como se aquilo fosse uma punição. Era comum na mentalidade do povo de entender que tudo o que acontecia estava relacionado a pecado, como se houvesse punição de pecados dos pais nos filhos. Amados, isso não existe, tá? Você não vai ser punido pelo pecado dos teus pais. Vocês estão comigo? Vou perguntar de novo, vocês estão comigo? Agora, nós precisamos entender que nós recebemos heranças. Amém, queridos? Uma coisa é você ter herança, da mesma maneira que nós herdamos traços fisiológicos, traços psíquicos, traços emocionais, traços comportamentais, nós também recebemos heranças espirituais dos nossos pais. Amém? E é aí que entra aquilo que alguns contestam, mas dentro da minha percepção bíblica e teológica é muito clara e objetiva: a maldição de geração. Amém? Maldição de geração não é punição do pecado do pai nos filhos, mas sim uma herança, uma carga de herança que todos nós recebemos. Amém, queridos? Mas na mentalidade dos discípulos aqui, estava relacionada a isso, mas Jesus disse, a resposta de Jesus foi: nada disso, nem ele pecou, nem os pais pecou. Tudo isso aconteceu para que se cumpra o propósito de Deus. Amém? Tudo isso é para que seja revelada a glória de Deus. Agora, amados, se Jesus já disse que aquilo era para a glória de Deus, eu preciso ter a percepção de 3 verdades fundamentais para que nós possamos viver o propósito de Deus. Qual é a verdade? Primeira, em toda circunstância há um propósito de Deus. Vou repetir, você não entendeu. Em toda circunstância há um propósito de Deus. Sabe essa tribulação que você está passando? Sabe as dificuldades que você está vivendo? Sabe os dissabores, as traições? Tudo isso tem a ver com um propósito. Tudo isso tem a ver com o propósito que Deus estabeleceu para cumprir em você e através de você. Deus tem propósito para cumprir em você e através de você. Por favor, para poder quebrar o gelo, tá todo mundo com o braço cruzado, né? Tá todo mundo com frio. Bate no ombro desse irmão que está perto de você e fala para ele assim: Deus tem propósitos a realizar em você e através de você. Só quem crê isso, por favor, me ajuda a pregar. Dá um glória a Deus aí para me ajudar, amém?
Então, em toda e qualquer circunstância, há propósito de Deus. Pastor, mas existe propósito de Deus? Mas pastor, mas é difícil. Existe propósito de Deus. Não importa se ela é de difícil, se ela é médio, ou se ela é baixa, baixa intensidade. O importante é, tudo que acontece conosco está relacionado ao propósito de Deus. Toda circunstância. Amados, eu até anotei a frase que o Espírito falou comigo, preste minha atenção. O propósito de Deus que não conhecemos pode estar inserido nas circunstâncias que nós rejeitamos. Você sabia que há propósito de Deus na circunstância que você rejeita, que você não aceita, que você não admite viver? Porque afinal de contas, no pensamento pós-moderno eu não mereço isso. Eu não estou falando que você merece, mas isso faz parte do propósito de Deus. Porque antes de Deus fazer qualquer coisa em você, por você e através de você, Ele vai fazer primeiro dentro de você. Então tudo está relacionado ao propósito. Então, queridos, em toda circunstância há um propósito de Deus. Segunda verdade, para todo propósito, existe um processo. Amados, para você entender melhor tudo isso que eu estou dizendo, eu quero me reportar à vida de um homem chamado José. Todos conhecem a história de José, filho de Jacó? Amados, eu não sei se nós vivemos alguma circunstância parecida com a circunstância que José viveu. Ganhou o ódio dos irmãos, foi jogado dentro de uma cisterna, vendido para os ismaelitas sem merecer. Imagina, 10 irmãos vendendo o próprio irmão. Às vezes a gente olha isso, amados, porque está escrito, a gente fala, nossa, né? Amados, se fosse nos dias de hoje, a gente surtava. A gente surtava por causa dos direitos humanos, mas naquela época não tinha direitos humanos. E nada estava relacionado com direitos humanos. Chega no Egito, é comprado como escravo por Potifar, se torna escravo de Potifar, alcança um posto de governo de mordomo na casa de Potifar. Só que arrumou uma encrenca, porque a mulher do Potifar queria se deitar com ele. O Potifar virou o Boitifar. Né? Foi preso inocentemente, sem ter cometido absolutamente erro algum. Passa aproximadamente entre 7 e 10 anos na prisão injustamente. Para o faraó ter um sonho de barriga cheia e ele lá. E revelar o sonho de faraó para ele chegar ao posto de governo. Pastor, qual era o propósito dele chegar no governo? Não, manter a promessa de que Deus havia feito para Abraão. De que nele seria bendita todas as famílias da terra. Isso aconteceria através de Jesus, que é descendente de Jacó. Quem está me entendendo? E José, amados, vai entender todo esse propósito, passado ainda mais 7 anos, quando se passou o tempo da vaca gorda. Porque quando chega o tempo da vaca magra, quem aparece no Egito para buscar alimento? Os mesmos irmãos que haviam vendido José. E aí, irmão? Você está entendendo, queridos? Quando José se revela para os irmãos tal, os irmãos, ficam entristecidos, porque foi uma revelação forte, havia passado muito tempo, era uma ferida exposta demais. E quando José se revela aos irmãos, ele fala assim: não fiquem tristes pelo fato de vocês terem me vendido, porque tudo isso aconteceu para a preservação da vida, para que se cumprisse o propósito de Deus.
Portanto, não foi vocês que me venderam, foi Deus que me enviou. Quem tem coragem de levantar a mão e dizer, em toda circunstância que eu estou vivendo, já vivi e ainda vou viver, há um propósito de Deus. Quem está entendendo? Agora, amados, para todo propósito, existe um processo. Como eu acabei de falar da vida de José. Olha o processo. De repente, querido, tudo isso que você está vivendo é o processo. Pastor, que processo. Amados, vamos combinar um negócio? A partir de hoje você não vai reclamar mais de tribulação. Pastor, estou numa guerra, eu estou numa prova que eu vou falar para o Senhor. A prova. Não, querido, você não está na prova. Você está no processo. Só quem está no processo, levante a mão e dá um glória, vai. Você está no processo, querido. Sabe por quê você está no processo? Porque Deus vai realizar grandes coisas através de você. Deus vai realizar grandes coisas através de você. Ele garantiu isso. Ele disse, vocês crerem em mim, vocês farão obras iguais à minha e farão ainda maiores. Amém ou não amém? Agora, amados, como que Deus vai realizar algo através de mim? Se eu não tiver disposição para viver também o processo. Porque quando nós chegamos no processo, nós ficamos pedindo milagre. Faz milagre, Jesus, faz milagre, faz milagre, faz milagre, faz milagre, faz milagre, faz milagre. Amados, Deus não quer fazer milagre, Ele quer que você passe pelo processo para você realizar milagres. Todo propósito nos moverá, todo processo nos moverá, aliás, para um único alvo. Tudo isso, queridos, um dia ele vai convergir em algum lugar. Onde? Só existe um alvo. Só existe um alvo. Então quando a gente fala isso, porque Deus vai me honrar. Queridos, deixa eu falar para você, a tua honra está em honrar o Filho de Deus. A nossa honra está em revelar o Filho de Deus. A nossa honra está em que o mundo comece a enxergar o Filho de Deus em nós. Amém ou não amém, amados? Até que, eu gosto de Efésios 4, preguei domingo, que diz, Paulo diz que até que nós alcancemos maturidade e nos tornemos cada vez mais parecidos com Cristo. Esse é o alvo. Porque o alvo não tem a ver conosco, não é para as pessoas, amados, não é para quem te viu passar na prova, não te ajudou, para ver você na bênção, vai se arrepender, irmão, não tem nada a ver com isso, meu Deus do céu. Agora, amados, partindo desse princípio, vamos pegar aqui esse milagre e vamos trazer para uma aplicação pessoal. Do versículo 1 ao 3, nós vamos ver o que? É necessário entendermos os propósitos de Deus em todas as situações. Para isso, precisamos nos tornar espirituais. As direções de Deus não se dão pelo âmbito carnal, mas pelo âmbito espiritual. Amados, se nós entendemos, ou se nós entendermos que toda circunstância que nós vivemos faz parte de um propósito maior que nós mesmos, como que eu vou viver esse propósito? Como eu vou absorver esse propósito? Sendo simplesmente um ser humano carnal, com uma visão limitada, com um coração limitado, vivendo submetido a uma superficialidade, sem profundidade. Amados, sabe por quê? Muitos não conseguem se manter e viver o grande propósito de Deus e viver aquilo que Deus deseja que nós vivamos,
Porque nós ficamos numa atmosfera muito superficial, amados. Fica ali muito, sabe, muito em cima. E não conseguimos enraizar, não conseguimos nos aprofundar em espiritualidade. Quando eu falo se aprofundar em espiritualidade, já preguei, vou pregar muitas vezes ainda. Quando nós falamos de crescer espiritualmente, nós estamos falando de adquirir uma mente profética. Agora fala para mim, amados, como você vai entender isso? Se você não tem uma mente profética, a sua mente é uma mente limitada àquilo que você está vivendo. Você vive por aquilo que você vê. Muitos de nós vivemos por aquilo que vemos. Usando um exemplo muito claro a respeito disso, lá em Números, quando Moisés manda 12 espias à terra prometida, à terra de Canaã, 12 homens vai e retornam, carregando fruto. E mesmo carregando fruto, 10 homens não tinham uma mente profética. E eles limitaram o poder e o agir de Deus por aquilo, ou pelas tribulações, ou pelas circunstâncias, ou pela adversidade que eles viram. 10 homens olharam para Moisés e falaram assim: realmente o fruto é bom. E era bom. Eu acredito, amados, que não era um cacho de uva. Hoje, conhecendo Israel com propriedade, eu acredito que era um cacho de tâmara. Porque quando você vai em Jericó, você está passando, né, você está descendo para o Mar Morto, e você passa no deserto da Judeia, a tâmara ela nasce no deserto. E quanto mais seco, mais doce é o fruto. Quanto mais seco, mais fruto doce dá. E você vê, amado, sem mentira nenhuma, uns cachos desse tamanho assim, ó, coisa mais linda, os cachos de tâmara. Então, ali foi reportado cacho de uva. Eu acredito que são cachos de tâmaras, até porque você não iria achar uva na região em que eles estavam, que era a região ali do Rio Jordão. Era mais próximo do deserto do que nos lugares mais, vamos colocar nos lugares mais áridos, né? Nos lugares mais banhados em águas, como por exemplo na região da Galileia, que é o lugar mais banhado por águas por causa a região da Galileia. A região que eles estavam era uma região desértica. Então o que tinha era tâmaras. E eu acredito que era tâmaras. Amém, amados? Mas ela fala, o fruto é bom, está aqui a amostra. A Bíblia fala que 2 homens precisou carregar um cacho. É grande. Mas, deixa eu falar para você, querido. Uma pessoa que adquire uma mente profética, ela não coloca mas. Olha, Deus é poderoso, mas a minha circunstância é maior que Ele. Uma pessoa que não tem uma mente profética, ela sempre coloca um mas. Um mas, porém, entretanto. Os frutos são bons, Moisés, mas lá moram os gigantes, os enaquins. Os caras são desse tamanho. Diante deles, nós somos como gafanhotos. Olha o que é viver na superficialidade. E você sabe o que eu acho pior, querido? É que quem vive na superficialidade contamina mais as pessoas do que aqueles que têm uma mente profética. Nós temos muita facilidade, amados, em adquirir uma cosmovisão negativa das circunstâncias. Como nós temos facilidade para vislumbrarmos as coisas de uma maneira negativa, de uma maneira ruim. Sabe o que é uma mente profética? Amados, será que só os 10 estavam certo? Qual que é a diferença de Josué e Calebe? É que Josué e Calebe adquiriram uma mente profética.
Aqueles 10 homens contaminaram todo o povo começou a chorar, porque Moisés tirou a gente daqui para morrer de fome e tal, e começaram a chorar. Foi por causa disso que caminharam 40 anos no deserto. Vocês estão entendendo, queridos? Por quê? A palavra de Deus foi única por causa disso. Daqueles que saíram do Egito, somente Josué e Calebe entrarão. Aqueles que saíram do Egito não vão entrar. Quem entrou? Os filhos daqueles que nasceram no deserto. 40 anos até que o último homem morreu. 40 anos, enquanto o último homem não morreu, eles não entraram na terra prometida. Porque uma pessoa que vive na superficialidade jamais vai alcançar o propósito. Vocês estão entendendo, queridos? Então está na hora de nós mudarmos de nível. Levante a sua mão e diga comigo: chegou a hora de eu mudar o nível. Como assim, pastor? Você precisa sair da superficialidade e você precisa entrar na atmosfera da sobrenaturalidade. Isso é mente profética. 12 homens viram a mesma coisa, mas Calebe se levanta diante de todo o povo chorando e tal. Ele: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Sabe por quê? Uma pessoa que tem a mente profética, ela não se apega à circunstância, ela se apega à promessa. Deus já havia liberado uma palavra de vitória. Eu vim aqui nessa noite dizer para você, querido, há uma palavra de vitória liberada sobre a tua vida. Você não está entendendo, eu vou falar de novo. Há uma palavra de vitória liberada sobre a tua vida. Então acabou. Se Deus falou, já está falado, querido. Em uma outra ocasião, agora no ministério de Jesus, Jesus chega nos discípulos e fala para eles assim: passemos para outra margem. Monta no barco e vai. Amados, Jesus já havia liberado a palavra. Uma pessoa que tem mente profética, ela se apega à palavra liberada e não à circunstância. Pastor, como que eu consigo definir a minha vida? É simples, meu amado. Os teus olhos ficam nas circunstâncias ou fica na palavra liberada? Uma pessoa com mente profética, ela vai se apegar e ela vai viver pela palavra, não pela circunstância. A Bíblia fala que os discípulos montam no barco e passam no meio do mar da Galileia. Houve uma tempestade. Amados, houve uma tempestade, mas a palavra já estava liberada. Pega isso, querido. Pode estar havendo uma tempestade, mas a palavra já foi liberada. Você pode estar atravessando um deserto, mas a palavra já foi liberada. Você pode estar enfrentando uma dor, mas a palavra já foi liberada. Você pode estar enfrentando uma dificuldade, mas a palavra já foi liberada. Então, querido, olhe para a palavra. Se for para Jesus, ele merece, para mim não. Mente profética. Como você vai viver o propósito de Deus? Adquirindo uma mente profética. Você precisa ser mais espiritual, queridos. Nós precisamos nos tornar mais espirituais e menos carnais. Amém, queridos? Você precisa ser mais profético e menos intelectual. Porque a intelectualidade, muitas vezes, ela faz com que nós nos tornemos muito racional, e Deus não opera no racional, queridos. Porque como que Deus, sendo soberano, sendo um Deus sobrenatural, vai agir no nosso intelecto? Foi exatamente por isso, pastora Miriam, escute isso, foi por causa disso que Deus levou Paulo por 3 anos para a Arábia, para que ele saísse da sua racionalidade e entendesse que os propósitos de Deus só podem ser vividos por uma mente espiritual.
Por isso que em 1 Coríntios 2, Paulo vai dizer que somente os espirituais conseguem discernir as coisas espirituais. Somente pessoas espirituais conseguem discernir coisas espirituais. Voltando para José. Como que José conseguiu discernir quando ele viu os irmãos? Ele era governador, amados. No comum, numa mente racional, o que José tinha feito? Matado os irmãos, sim ou não? Tinha mandado matar ele mesmo, o pai nem ia ficar sabendo. Jacó nem ia ficar sabendo, na cabeça de Jacó morreu no deserto, porque até para chegar da terra que ele estava, em Canaã, que é um lugar que a gente visita lá em Israel, que pode ter sido ali, até o Egito, queridos, é um longo caminho, passa por 2 desertos. Não é uma caminhada fácil, não. Não é uma caminhadinha daqui, né? 4 voltinhas no Lago do Silvério. Não é não, irmão. Eu estou falando de caminhada, estou falando de dias e noites andando sem parar. Então, querido, para você viver o propósito, não apenas viver, mas pelo menos para começar a entender que todas as coisas que acontecem com você está relacionado com o propósito de Deus, você precisa se tornar espiritual. Porque enquanto nós ficarmos na superficialidade humana, você vai viver de culto em culto, pedindo um milagre. Você vai viver de culto em culto, pedindo a Deus aquilo que já é seu por herança. É que aqui nós não fazemos campanha. Se fizéssemos, você ia passar de campanha em campanha, da tenda dos milagres. Amém ou não amém, amados? Segundo ponto, versículos 6 e 7. Dentro desses dois versículos, Jesus vai usar coisas terrenas para nos movermos. Amados, aquele homem era cego, sim ou não? Jesus não poderia ter dito, sim ou não? Seja curado, como ele fez com vários. O que Jesus estava mostrando ali? Que muitas vezes, para tirar você do seu comodismo espiritual, ele vai usar circunstâncias naturais. A Bíblia diz que ele saliva junto com terra, amém? E passa nos olhos daquele homem. Aquele homem ficou incomodado. E é isso. Você sabe por que muitas vezes você está passando alguns tipos de circunstância? É exatamente para você ficar incomodado, para você se mover, querido. Não é para você morrer. Quem está comigo? Dá um abraço dessa pessoa com todo carinho e respeito. Fala para ela assim, tudo que você está passando, fala para ela, não é para você morrer, é para você se mover. Quem está me entendendo, pelo amor de Deus? Amado, se não fosse o lodo, aquele homem não ia se mover. Pastor, por que Jesus fez da forma como ele fez com este cego e não fez como fez com os outros? Amados, ele tem uma multiforme maneira de agir. Não cabe a mim questionar como ele opera. O importante é que ele opera, independente da forma, independente da maneira como for. É ele quem faz. Então, amados, Jesus ele vai sim usar circunstâncias naturais, não para te matar, mas para te mover. Porque, amados, muitas vezes nós estagnamos. Aquele homem, ele estava muito tempo, vai saber quanto tempo parado, na porta, acostumado a receber esmola, acostumado a receber obras de justiça. Nada de diferente acontecia com ele. Passava dia, passava noite, a mesma coisa. Passava ano, entrava ano, a mesma coisa. Vem Jesus e fala assim, é para a glória de Deus. Só que, amados, quando é para a glória de Deus, você precisa se mover. Alô, você está aqui?
Se tudo o que está acontecendo é para a glória de Deus, e é, então você precisa se mover, amado. Sabe por que Jesus, Ele vai colocar algumas coisas, Ele vai permitir algumas coisas acontecer com você, para te tirar do lugar, irmão. Você está muito parado, você estagnou no seu mundinho fechado, né? Você parou na vida, parou no tempo. Jesus faz um lodo com saliva e passa nos olhos daquele homem e dá uma direção para ele. Aqui está a questão. Amados, você só vai ouvir a direção o dia que Jesus tocar nos teus olhos. Você só vai conseguir ouvir a direção de Deus quando você permitir Deus tocar nos teus olhos, na maneira como você enxerga as coisas. Jesus faz o lodo, passa nos olhos daquele e fala assim: vai e lava-se no tanque de Siloé. A palavra Siloé vem de Shalia, que é enviado, que é apóstolo. E o homem iria lavar com água. Sabe onde Jesus estava? Amados, tenta pegar a visão. Jesus estava levando o homem para ele mesmo, porque ele é a água viva, ele é o sumo apóstolo da nossa confissão. O tanque de Siloé nada mais era que a representatividade do próprio Cristo. O que ele estava dizendo? Olha, você precisa, eu vou usar algumas coisas para tocar nos teus olhos, para levar você de volta para mim. Uau! Se você não entender hoje, amados, eu não sei quando é que você vai entender, pelo amor de Deus. Entenda algo. Não queira enxergar em momentos que você precisa ouvir. Porque muitas vezes, amados, por causa da visão turva, nós queremos enxergar: Senhor, eu não estou vendo, Senhor, eu não estou vendo. E queridos, deixa eu falar para você, existem momentos que não é para você ver, é para você ouvir. Qual é o maior problema? Nós não conseguimos mais discernir os tempos. Por causa da superficialidade em que nós vivemos, nós perdemos muitas vezes a capacidade de discernir. E amados, é preciso discernir. Existem momentos que é para você enxergar, Deus vai mostrar, tá vendo, ó, você está vendo aqui, ó. Mas existem momentos que você vai precisar ouvir. Não queira enxergar em momentos que você precisa ouvir, não queira ouvir em momentos que você quer enxergar, que você precisa enxergar. Nesse momento, aquele homem não precisava enxergar nada, ele precisava ouvir. E Deus está ministrando aqui nessa noite que você precisa ouvir mais. Você está precisando aprender a ouvir a voz de Deus. Você está precisando ouvir a voz de direção, uma voz de destino. Porque a voz de Deus, querido, não é uma voz qualquer, é uma voz que vai lhe dar destino, é uma voz que vai lhe dar direção. Você precisa aprender a ouvir essa voz. Jesus disse para aquele homem cego, agora cheio de barro no olho, falou assim: viu, agora você precisa ouvir. Não queira enxergar, ouça, vai. Essa é a direção, o tanque de Siloé. Vai, essa é a direção, essa é a direção. Ele precisou esquecer os olhos e aguçar os ouvidos. Chegou o tempo que você precisa limitar a tua visão e aprender a ouvir mais. Ouvir a voz de Deus. Por quê, pastor? Amados, entenda isso. Primeiro, deixe Jesus te tocar. Jesus quer tocar você. Ele quer tocar a tua alma. Você precisa permitir Jesus mexer em algumas coisas em você, amados. Quem está me entendendo? Pastor, quando é que eu vou viver o propósito? Primeiro momento, você precisa permitir Jesus te tocar. Você precisa deixar Jesus mexer em algumas coisas, em algumas mazelas
que só você sabe que está aí dentro, querido. Deixa Jesus mexer. Deixa Jesus colocar a mão. Porque, amados, acredito eu que quando Jesus passa o lodo nos olhos daquele homem, aquilo feriu. Aquilo com certeza deve ter machucado os olhos dele. Eu não acredito que Jesus tenha sido delicado. Eu acredito que Jesus deve ter enfiado o dedo assim, ó, colocado, feriu. Sabe qual é o problema, queridos? É que nós já somos feridos demais. E temos medo da ferida que Jesus vai gerar em nós. Só que eu quero dizer para você que a ferida que Jesus gera, quando Jesus toca, não é para matar, não é para deixar você para baixo, é para te curar definitivamente. Você pode ter sido ferido por parentes, por familiares. Você pode ter sido ferido por líderes. O que mais tem dentro dessa igreja aqui é pessoas feridas por líderes. Graças a Deus, hoje estão tudo curado. Muitas vezes você foi ferido por algum líder. Pastor, pastora, missioneiro. Sei lá o nome que você quiser dar para ele, para ela. E muitas vezes por causa disso, você cria uma redoma. Nem Jesus consegue te tocar. Nem Jesus consegue mexer em algumas áreas da tua vida, porque você se tornou uma pessoa, vamos dizer assim, como que eu posso dizer? Você se fechou. Blindada, você se tornou uma pessoa blindada. Você se blindou. Você já passou por tantas coisas, você já passou por tantos momentos na vida. Você já viveu tantas tristezas, você já viveu tantos dissabores. Ao longo da tua história, eu não sei quantos anos você tem, mas você já passou por algumas circunstâncias tão difíceis, que hoje você blindou o teu coração, você blindou a tua alma, você blindou tudo em você. E essa blindagem, você construiu uma blindagem, olha o que o Espírito está revelando, você construiu uma blindagem em você que ela é intransponível. Ninguém chega no teu coração. Ninguém consegue tocar em você. Ah, pastor, se for para Jesus eu deixo. Só que Jesus vai usar algumas pessoas para tocar em você. Porque o homem, principalmente a igreja, ela é o meio pelo qual Deus escolheu tocar você. Foi o meio pelo qual Deus escolheu para tocar o teu coração. Ou você acha que você é o diferentão, que Jesus vai montar na asa de um querubim e vai vir, ei, servo meu, tira a blindagem que eu vou tocar no teu coração. Não vai. Entenda que tudo que você viveu, querido, faz parte de um propósito. Você não pode blindar o teu coração, você não pode se fechar do jeito... Eu não sei nem para quem que é essa palavra, amados. Deus está falando com alguém aqui. E é específico. É extremamente específico o que Deus está falando aqui. O teu coração está intransponível. Você simplesmente se esfriou de uma tal maneira, de uma tal forma, que você desconfia até da tua sombra. Se a tua sombra quiser fazer sombra para você fala, o que você está fazendo aí, pai? Amados, você precisa entender, para você viver o propósito, Jesus precisa voltar a ter acesso ao teu coração. Quem está me entendendo? Feche os seus olhos por um instante. Você precisa deixar Jesus voltar a ter acesso ao teu coração. Eu não sei para quem é. Eu sei que você entrou aqui hoje. E talvez você se blindou, né? Eu vou, mas não quero ser tocada, não quero ser isso, eu não quero nada, não quero nada, mas Jesus quer você. Você não veio aqui porque você quis, você veio aqui porque o Espírito te trouxe aqui. E chegou o momento, querido, de você, eu não sei nem se existe essa palavra, chegou a hora de você desblindar o teu coração.
chegou o momento de você tirar esse escudo intransponível que você permitiu as feridas fazer dentro de você. Sabe aquela ferida que cria uma casca dura? Você ficou muito casca dura. Ora labaxê canta na balagassore balabaxê cantará labaxê. Ori malabassore malabaxê cantará labaxê. Você precisa deixar Jesus quer voltar a ter acesso ao teu coração. É com pessoas específicas, depois, se Deus falou com você, querido, se esse ponto aqui, anote bem esse ponto. Se é com você no final do culto, você vai procurar um de nossos pastores. Só o fato de você procurar, por isso que eu não vou fazer apelo, porque não somos nós que vamos até você. Você vai precisar ser humilde e chegar àquela pessoa que o pastor falou lá pregando. Essa pessoa sou eu. Só de você fazer isso vai começar o caminho de volta. Você vai encontrar novamente o tanque de Siloé. Você vai encontrar novamente o enviado. Você vai encontrar novamente, querido, a direção que nunca era para você ter saído dela. Amém ou não amém, queridos? Abre os olhos rapidinho, preciso terminar de pregar. Meu Deus do céu, eu não posso pregar de quinta-feira, eu não sei porque que eu insisto. Eu não sei porque que eu insisto em pregar de quinta-feira, pai. 9h15, olha que treva. Não vou nem falar o resto aqui, já vamos partir para a conclusão, querido. Parte final. Tem jeito. Versículo 9 ao 11, a Bíblia fala que esse homem, amém, queridos? Esse homem, ele cumpriu o processo. Ele cumpriu o processo. Ele fez exatamente o que Jesus mandou ele fazer. E a Bíblia fala que ele alcança o quê? O sucesso. Ele teve êxito. Ele já encontrou o propósito? Ainda não. Mas dentro da direção que ele havia recebido, ele encontrou o êxito. Amados, deixa eu falar para você. O bom não é começar, não é o jeito que você começa, é o jeito que você termina. Tem muita gente, amado, você já começou a fazer tanta coisa, só que você nunca termina. E melhor não é começar, é terminar. Aquele homem, por ouvir a voz de Deus, ele teve êxito. Ele foi, lavou e ele começou a enxergar. Ele começou a enxergar. Pastor, acabou ali, ali era o propósito? Não, o propósito não era ele enxergar, querido. Porque ainda não chegou o propósito eterno. E para nós chegarmos ao propósito, muitas vezes você precisa dar algumas voltas. A cura, o milagre que aconteceu, não era a definição, a definição final do propósito. Ah, fui curado, está tudo certo. Não. Amados, deixa eu falar para você, não se limite ao que Deus fez agora. Não se limite às obras que Deus realizou. Tem muita chão para você andar ainda, querido. Eu me recordo de um texto que Deus falou com Josué. A Bíblia fala, depois que Josué já havia conquistado muita terra, já tinha tal, ele foi orar, Senhor, acabou? Ele falou, Josué, nem começou, tem muita coisa para acontecer ainda. Por favor, bate no ombro desse irmão, chacoalha ele para tirar ele do lugar. Fala para ele assim, irmão, nada acabou. Fala para ele, não coloque ponto final. Fala para ele assim, porque tem muito de Deus para conquistar ainda, querido. Tem muito de Deus para acontecer através de você. Tem muito de Deus para acontecer em você, querido. Existe ainda um processo. Não coloque ponto final. Amados, não chegou o final ainda. Você só está dentro do processo. Não acabou ainda. Ai, pastor, acabou, agora estou curado. Você pensa que acabou ali? Os soldados do templo pegam aquele homem na marra e leva ele diante do sinédrio. E ele começou a receber ofensas. Esse homem é um impostor, ele nunca foi cego.
Duro que envolveu até a mãe e o pai dele, porque levaram preso até a mãe e o pai. Porque nem a mãe e o pai naquele momento sabiam que o homem estava enxergando. Acredito que o pai e a mãe chegam nele e falam: mas como é que você está enxergando? E ele: Jesus me curou. Esse é o impostor, ele nunca foi cego. E o homem começou. Amados, você está vendo como é o processo para você alcançar o propósito? Você acha que nunca mais você vai ser ferido? Você acha que nunca mais você vai sofrer decepção? Ah, querido, você não sabe de nada, inocente. Pastor Jean, me ajuda aí, vai. Você acha que acabou? Ai, eu encontrei. Eu acho engraçado quando as pessoas encontram Shalom, Jorge. Ai, porque agora eu achei a igreja perfeita. Igual o pastor Jean, eu achei a igreja perfeita. Até ele olhar para o líder. Aí acabou tudo, acabou em nada. Achei a igreja perfeita, mas o pastor é grosso. O que eu vou fazer? Esse cara sou eu. Amém, amados? Então, amados, nada acabou ainda. Amém? Não limite o processo no benefício que você recebeu, ou nos benefícios que você recebeu. Porque isso aí é só parte do processo, é a parte boa do processo. Lá no deserto de Israel, pastor Fernando, a parte boa do processo é que todo dia eles tinham coisa para comer, 40 anos. Não gastava nas lojinhas, nos lojinhas que tinha lá, não gastava, porque a roupa crescia no corpo. Não gastava na loja de sapato, porque o sapato crescia no pé. Amém, queridos? Essa é a parte boa, mas tem a parte ruim, querido. Aquele homem, ele é levado ao sinédrio, começa a ser acusado com todo tipo de ofensa, recebe vários tipos de ofensa, até que ele é expulso. Amado, sabe quando você vai começar a viver o propósito? O dia que o sistema começar a te expulsar de lá. Quando você se tornar um pé no sapato do sistema. Quem está me entendendo, querido? Sabe por quê? Porque o sistema, ele não suporta pessoas que são chamadas para o propósito. Você está me entendendo, querido? Então o que acontece? O sistema, ele acaba expulsando. Vai que você não serve mais, vai que você não serve mais. Amados, quando você chegar nesse nível, não é para você chorar, é para você rir, é para você falar: agora eu tô no propósito, eu tô no propósito, eu tô no propósito. Amém ou não amém, queridos? Quando o sistema começar a te expulsar, porque esse homem foi expulso. Como eles não tinham mais acusação, o pai e a mãe testificou, e ele também testificou. Eu acho lindo quando esse homem, ele recebe todo tipo de ofensa. Mas o que aconteceu? O que aconteceu eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Amado, você está entendendo, querido? Eu só sei que eu era cego, agora eu só sei que eu era drogado, agora eu sou bom. Eu só sei que eu era, eu era do Ridivu, agora eu estou aqui, entendeu? Não, amados, porque as pessoas, elas querem sempre olhar para o que você era. Deus não vai cumprir o propósito por aquilo que você era. O importa o que Ele fez agora. O importa o que você é agora. Não importa se você era crente, se você era. Não interessa quem você era e o que você fazia. O que interessa é o hoje. O que interessa é o que Ele fez dentro de você. É por aí que vai começar o propósito. A Bíblia fala que quando esse homem é expulso, ele vai até diante de Jesus sem saber. Jesus encontra ele e fala para ele assim: você crê no Filho de Deus? O homem fala: mostra-me onde ele está. Mostra-me onde ele está para que eu creia. E a Bíblia fala que aquele homem, Jesus fala para ele, falou: você está falando com ele, você está vendo ele. Ele disse: então eu creio. Você está entendendo, querido? Começou em Jesus, terminou em Jesus. Esse é o caminho do propósito, querido. Amém? Vou concluir a mensagem. Tempo recorde. Esse é o caminho do propósito. O propósito começa quando Jesus te encontra. E ele só termina, Maico, quando nós encontrarmos com Ele.
você vai voltar a encontrar com Ele, querido. Ele já te encontrou, mas vai chegar o dia que nós vamos encontrar com Ele. Esse é o caminho do propósito. Quem está me entendendo, querido? Começa com Ele. Jesus envia aquele homem para Ele mesmo, ao tanque de Siloé. Ele é a água, você já foi conduzido à água. Aquele que tem sede, venha a mim e beba de graça da água da vida. Mas o caminho continua. Então até que nós não nos encontremos com Ele, nós estamos no processo. Esse é o caminho do propósito. Começou com Ele, começou nele e vai terminar nele. Esse é o propósito, amém, queridos? Levante sua mão e diga: eu não sou o centro. Diga: eu não sou o propósito. Nada tem a ver comigo. Amém, queridos? Quando que eu sei que eu cheguei no propósito? O dia que nós encontrarmos com Ele. Enquanto você não encontrar com Ele, você está no processo. Mas você está no caminho do propósito. Não saia dele. Amém, queridos? Não saia dele. Aconteça o que acontecer. Amém, não amém? Aconteça. Pastor, mas vão pegar no meu pé. Que pegue. Pastor, mas vão me demitir. Demita. Pastor, mas vão me matar. Que mate. Não importa. Até que eu me encontre com Ele novamente. Até que eu encontre Ele. Esse é o propósito. Jesus é o propósito. Ele é o centro de todas as coisas. Sobe os músicos para a gente encerrar o culto. Amém?